No Educast desta semana, nós estamos recebendo aqui o advogado, Dr. Reinaldo Simões. Nós vamos falar hoje sobre a área da advocacia, né? Falar de desafios, como que está isso, né? A importância da OAB na vida dos profissionais. Doutor, obrigado por estar aqui com a gente, para a gente falar um pouquinho sobre aí a área da advocacia, que cresceu muito nos últimos anos aí no Brasil. É uma satisfação receber o convite para participar desse podcast e a gente está à disposição para prestar qualquer esclarecimento que vocês precisarem. Bom, doutor, vamos iniciar falando quais são os desafios hoje enfrentados pelos advogados. Bom, o profissional do direito, o advogado, ele é um solucionador de problemas. E o que não falta no mundo atual é problema. Então, a pessoa que tem capacidade, que tem preparação técnica, ela consegue dar resposta para o que a sociedade precisa de demanda para a solução de problema. Então, quem investe nessa área, ter capacidade de solucionar rápido problemas, vai estar bem, vai estar jóia e vai estar antenado com o que a sociedade precisa. Então, pense no advogado. Toda vez que você pensar no advogado, você pensa em quem tem capacidade de resolver o problema da população, da sociedade, das instituições. Então, é sempre um desafio na resolução desses problemas. Todo dia é uma aventura e todo dia é uma aventura diferente. É por isso que a gente tem que investir muito na preparação técnica. Se você é uma pessoa que tem poucas ferramentas, tem poucas opções para as respostas, para dar respostas para aquilo que te pede, você é um profissional limitado. Então, quem trabalha no ramo de direito tem que ter noção e tem que ter condição de trabalhar de acordo com a diversidade daquilo que vai acontecendo, com as mudanças que o mundo de hoje é muito diferente do mundo que eu formei há 20 anos atrás. A gente, inclusive, tinha muito menos matérias. Hoje você tem um volume de matérias muito grande e as questões vão sendo distribuídas de maneira cada vez mais específica. E a gente precisa de ter formação em amplos campos de atuação e por isso é que a gente precisa de pessoas que estejam antenadas com o que está acontecendo. O profissional de direito tem que ter noção na sociedade para ele atuar de acordo com o que a sociedade precisa. Ele tem que acompanhar. Quem não se atualiza se fossiliza. Fato. E hoje, por exemplo, na área do direito, há uma atualização muito rápida na questão de leis, né? Que é um complemento, que é importante esse acompanhamento para dar um resultado satisfatório ao cliente. É extremamente importante você estar atualizado com o que está acontecendo. É extremamente importante você verificar as legislações que vão, o rumo das decisões dos tribunais. É muito comum um tribunal mudar de rumo, de entendimento, em período de tempo muito curto. Então, a gente precisa, quem quer ficar bem no ramo de direito, ele precisa de ter uma formação sólida e ele precisa de se manter constantemente afiando as ferramentas que ele tem. Senão ele fica para trás, mas em muito pouco tempo. Bom, doutor, a gente vê que a área da advocacia ela cresceu muito. Tem uma área específica que hoje ela se alavancou muito mais? Eu venho falando com os colegas, então, o seguinte, são duas áreas que eu vejo como muito importante. A área de consultoria e assessoria. Por quê? É muito melhor um profissional diagnostica aquele problema e soluciona o problema antes que ele se torne um grande problema. E as pessoas que têm capacidade de resolver os problemas extrajudicialmente. A parte de preventiva, então, é extremamente importante. Você, se quer ser um bom profissional, um profissional que vai ser bem remunerado, aprenda a fazer um bom diagnóstico. Fazendo um bom diagnóstico, fazer um bom planejamento daquela situação e depois executar aquilo que precisa ser executado preventivamente. E uma vez que não houve possibilidade de prevenir o problema instaurado, não evite ao máximo a judicialização daquela questão. Solucione extrajudicialmente, negociando, mediando, trabalhando os conflitos, cedendo naquilo que é possível ceder, certo? Sendo inflexível naquilo que é impossível de você abrir mão, mas conversando com o colega, formulando as questões que você tem, ouvindo as questões que o outro tem, trabalhando dessa maneira e formulando bons acordos, você vai resolver muito, muito, muito da advocacia.
Então, para mim, a advocacia do futuro é a advocacia que sabe prevenir problema e uma vez que o problema foi instaurado, que sabe solucionar o problema extrajudicialmente. E quem bate na porta da justiça vai ter o dissabor de ter uma demanda por um período de tempo muito longo. E a gente não quer isso. A gente quer resolver o problema rápido. O cliente não aceita mais que uma demanda demore 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. A gente que tem mais tempo, era da época que a gente tirava foto na máquina fotográfica de rolo, a gente mandava para uma loja que tinha no centro da cidade e daqui 1 semana, 2 semanas, a gente recebia a foto revelada. Hoje você bate instantaneamente, você publica instantaneamente, o mundo inteiro vê aquilo que acontece instantaneamente. Então todo mundo hoje lida com questões com resposta de tempo muito curta. Ela não tem tempo para esperar. Demorar na solução de um problema é ter prejuízo. Então, o profissional tem que trabalhar vendo isso, antecipando o problema, uma vez que o problema está isolado, sabendo resolver, negociar e mediar para solucionar o problema. Essa questão da solução de um problema rápido acaba sendo uma dificuldade nesse universo da advocacia? A gente está passando por um período de transição. Eu falei isso em outras oportunidades em que a gente até deu entrevista. Eu sou de uma época em que eu me formei e eu aprendi a fazer petição, protocolar no fórum, a parte ser citada, a parte apresentar defesa e marca audiência e por aí vai, e lá. Hoje isso não tem mais motivo para ser. Uma vez que você quer formular uma demanda, notifique a empresa, faça uma notificação para que ela compareça extrajudicialmente em alguns pontos. Você tem hoje uma questão pré-processual que eu acho muito pouco explorada e que deveria ser mais bem explorada. E tente negociar naquilo que for possível. Se às vezes você tem, por exemplo, 4, 5 questões para serem solucionadas, talvez você, numa sentada, em 1, 2, 3, 4 reuniões, você consiga reduzir o problema para 2, 3 questões, ou às vezes até menos. E aí, se for o caso, litigar naquela uma questão que não teve como transigir. Mas aprenda a transigir. E o advogado tem que começar a trabalhar fazendo isso, e o colega tem que começar a criar o hábito de uma vez que existe uma demanda, de ligar para o outro colega e falar assim, olha, doutor, recebi uma inicial aqui do senhor nesse processo, queria sentar e conversar com isso, a respeito disso, para ver o que a gente pode fazer. A gente tem que começar a criar esse hábito. Eu acho que a gente está em um período de pessoas de transição que não tinham esse hábito, a gente vem tentando plantar essa semente e eu acho que muito em breve a gente vai começar a colher fruto, porque as próximas gerações vão começar a trabalhar assim. Então, é importante, nesse caso, se antes de ir para a justiça, tentar resolver. Muito. É mais rápido, é mais barato, é mais eficiente, é mais lucrativo para o cliente e mais lucrativo para o advogado. Não tem sentido você receber um valor para ficar defendendo uma pessoa durante 5 anos. Se você for dividir aquilo por número de meses, o número de dias, você vai ver o pouco que você vai receber, mesmo que você cobre muito. Então, se você às vezes recebe uma demanda e soluciona essa demanda em 1 mês, 2 meses, em 2 reuniões, em 5 reuniões, em sejam 10 reuniões, você vai ver que é muito mais rápido, é muito mais barato, é muito mais tranquilo montar processo, ouvir. Agora, desde que o profissional tenha capacidade de ouvir, falar, eles tenham a condição de aceitar os argumentos e contra-argumentar daquilo. Então, requer um profissional mais bem preparado do que simplesmente estar no conforto do escritório, bater uma petição, protocolar, mandar para o juiz e que a justiça decida. O profissional com uma capacidade menor, ele consegue fazer isso. O profissional mais bem preparado senta na frente da outra pessoa e troca informações, escuta opiniões em sentido contrário, escuta argumentos às vezes melhores do que os que ele deve, o que ele apresentou. Então ele tem que muitas vezes ter um jogo de cintura para conseguir virar o jogo, porque ele está puxando para um lado, de repente o cara deu um contra-argumento, que diz, caramba, desmanchou tudo que eu estava fazendo para esse lado. Sabe? Requer um dinamismo muito maior, requer uma preparação muito maior. E é por você não começar, não se preparar para esse tipo de realidade, a sua advocacia, a sua profissão não vai vingar. Porque cobra o resultado na hora, muda o jogo na hora, você tem que montar o time na hora, você tem que contra-argumentar na hora. Bom, doutor, uma boa base de formação, ela é primordial para ser um profissional de qualidade lá na frente. Uma boa formação jurídica, uma boa formação cultural, uma boa formação de argumento. Hoje,
é muito mais fácil para qualquer pessoa se formar em qualquer assunto, ter conhecimento sobre qualquer assunto. Eu também sou professor e sou professor do aprendiz, com muita satisfação. A gente vê que antigamente, quando a gente estudava, a gente tinha que comprar livros muito caros, a gente tinha que fazer investimentos muito caros para ter acesso à informação. Hoje eu consigo ter qualquer tipo de informação imediatamente de forma gratuita. Então a pessoa que vira e fala para mim assim que não teve oportunidade, que não teve como se especializar, que não teve como fazer, talvez ela não tenha acesso a um título, porque ela não consiga pagar um curso disso, pagar um curso daquilo, mas ela consegue ter acesso a tudo. Via YouTube, via podcast. Hoje todas as pessoas que têm destaque no mundo jurídico, elas estão nas redes sociais. Hoje eu já consegui falar com pessoas que eu nunca teria acesso pela rede social. Mandando uma mensagem, mandando um elogio, falando que eu não entendi aquilo, se esse argumento tal podia, sabe? E muitas dessas pessoas estão disponíveis. Desde que você use o seu celular, é uma máquina espetacular, para investir em você. Tanto é, se você quer conhecer um bom profissional, uma pessoa que vai ter sucesso em qualquer carreira que ela tenha, você vai identificar pessoas que investem nelas mesmas. O profissional que investe nele mesmo, ele consegue colher fruto. Seja fazendo um curso de língua, seja fazendo uma atividade profissional. Pergunte para uma pessoa com quem você quer contratar quais são os tipos de atividade que ela faz, o que ela faz de lazer. O que você faz de lazer? O que você faz nas suas horas vagas? Na minha hora vaga eu deito e durmo. Amigão, então enquanto você deita e dorme, tem alguém que está trabalhando para te ultrapassar. Entendeu? Então, identifique pessoas que investem nelas mesmas para que você veja quem é o profissional que vai ser o profissional do futuro sentado aqui num lugar. O senhor está retornando aí pela terceira vez à presidência da OAB Barbacena. Uma OAB atuante, ela dá segurança, conforto aos advogados ligados a ela? O profissional do direito, ele tem formação para que a justiça seja feita, para que cada um ganhe o que é seu de direito, para que a pessoa que está sendo processada tenha direito de falar, tenha direito de contar a sua versão, para que o processo tenha um transcurso legal. E a OAB está para garantir tanto ao advogado quanto à sociedade que todas as etapas do procedimento vão ser cumpridas. A OAB, onde o judiciário respeita a lei, onde o ministério cumpre a lei, onde a polícia respeita os direitos do cidadão, ela não tem serviço nenhum. Ela caminha para e passo com essas entidades. Por quê? Porque a instituição visa o cumprimento da lei, o respeito ao Estado democrático de direito, aos direitos humanos. Se isso é respeitado por todos os agentes, por todas as entidades públicas, por regra a gente não tem serviço nenhum. E é isso que a gente espera ter, e é isso que a gente se propôs a fazer. Acompanhar o advogado naquilo que ele precisar para que todas as normas, para que toda a legislação seja cumprida. Porque não existe... você vai para uma disputa e a gente vai para a disputa em igualdade de condições e que amanhã você foi mais eficiente do que eu, você ganhou, não houve ilegalidade nenhuma. Mas eu vou para uma disputa onde onde o árbitro é a seu favor, onde as faltas que eu sofro o juiz não apita, as faltas que eu penso em fazer, o juiz dá pontuação para você. Não é um jogo justo. Ganhar é diferente de vencer a qualquer preço. Sabe, ganhar à custa de uma ilegalidade é uma vitória que traz vergonha. Então, isso que a OAB acompanha, para que a norma seja cumprida, para que a norma seja para todo mundo, para que se você não pode, para mim também não pode, para que se para você pode, para mim também pode, para que tudo transcorra dentro da legalidade. Então, foi isso que a gente se dispôs a fazer, ajudar a advocacia no que ela precisar para esse objetivo, ajudar a sociedade no que precisar para esse objetivo. Inclusive, eu não posso falar até antes de 30 de dezembro, mas depois do 30 de dezembro, procurem o Instagram da OAB de Barbacena, procurem até agora, nesse momento, o Instagram nosso, mandem mensagens, porque tudo que fugir do Estado Democrático de Direito, tudo que fugir da legalidade, queira ou não, é responsabilidade da OAB, que seja intervir, que seja manifestar, que seja protocolar, que seja entrar com ações, porque a gente não pode
viver num estado onde você não tem segurança, onde você não tem legalidade naquilo. Bom. Então é isso que a gente se dispôs. Doutor, sucesso nessa nova jornada aí à frente da UAB. E nosso Educast está aí chegando ao final. Foi muito rapidinho o nosso bate-papo. E a gente agradece, mais uma vez, por estar aqui para a gente levar um pouco de informação para as pessoas. Eu que agradeço a gentileza do convite e a gente está à disposição para o que precisar. Parabéns por um canal de comunicação com esse, porque a gente tem que trazer informação de qualidade para que as pessoas procurem se informar, procurem ter ciência de tudo que está acontecendo. Eu que tenho que dar os parabéns para vocês. Bom, você só nos seguir lá nas redes sociais, @Sistema de Ensino Aprendiz, e mandar lá a sua sugestão para o nosso Educast Aprendiz. Muita paz para você.